não são muitos slides, não tem muito texto, é para dar uma visão mais geral sobre o que é o Renovate Bolt e como ele é utilizado no contexto do nosso cliente. A brincadeira do porque os 5 Ws, né? Então, por que, quem, o que, onde, como, mas só tem graça se for em inglês. A apresentação está toda em inglês, mas eu vou falar sobre ela em português. É um requisito do cliente que toda a documentação seja gerada em inglês. A primeira pergunta é o porquê. Por que eu devo usar uma ferramenta como o Renovate Bolt? E uma resposta curta é para tá ciente de novas versões das minhas dependências. É uma forma muito prática de centralizar o controle de versões das dependências, porque ele faz isso automaticamente para você, por todos os repositórios que você precisa e tudo mais. E aqui um pouco de contexto de por que a gente partiu para a utilização do Renovate Bolt no squad que eu estou do cliente. A entidade de cibersegurança da empresa, ela requer que o código tenha zero vulnerabilidade de segurança durante a execução da pipeline e também durante o scan das imagens Docker. E as versões mais antigas das dependências são muito mais prováveis de ter vulnerabilidade de segurança. Então, uma forma que a gente achou de atacar isso de uma forma mais prática foi justamente usar uma ferramenta que fizesse o scan das versões para a gente e já automatizasse esse processo. Que é muito custoso hoje, nós temos mais de 20 repositórios para cuidar dentro da aplicação e perdíamos imenso tempo para fazer o bump de uma versão, porque aquela versão existiam outras dependências que também tinham dependências que tinham versões que precisavam ser atualizadas. Era o caos. Então, uma das questões que nos levou a usar uma ferramenta de gestão de dependências foi justamente a questão dos CVS. E aqui eu fui buscar alguma informação dos reportes referentes a 2020. Em 2020, nós tivemos um total de 49 CVEs reportados, em média, por dia. Tenho aqui um gráfico também da evolução da contagem de CVEs desde 95, que foi quando houve o primeiro registro de CVEs na base do NIST, dos Estados Unidos. E vocês conseguem ver que há uma evolução assustadora de CVEs reportados, identificados e reportados. E de 2016 para cá foi um aumento exponencial. E a maior parte desses CVS que são reportados estão nas categorias críticos ou altos, o que é também preocupante. Então, eu peguei aqui os números de 2020 e quebrei eles por categorias. Então, você vê que 57% dos CVS reportados em 2020 são críticos ou altos. Outros fatos sobre os CVS que foram encontrados em 2020. Quase 4 mil vulnerabilidades foram descritas como as piores das piores, de acordo com as categorias de filtro que o NVD tem para a base do NIST. 68% delas não requerem intervenção do usuário para ser explorado, então são automáticas, por assim dizer. E 58% dessas não requerem privilégios para serem exploradas. Então, com um utilizador normal, eu posso explorar aquela vulnerabilidade e ter acesso ao sistema e comprometer o sistema. Então, respondendo de uma forma mais definitiva, por assim dizer, por que utilizar essa ferramenta? Um ambiente atualizado está um passo mais perto de não ser vulnerável. Nós temos novas funções, novas opções que são habilitadas nas versões novas dos componentes e a documentação tende a estar mais atualizada. Então, a pergunta é, por que utilizar uma ferramenta como o Renovate Bolt? Bom, eu tenho algumas vantagens. Eu tenho um scan automático das dependências dentro dos meus repositórios. Ele gera um report que é muito rico no merge request. Esse report que ele gera tem há quanto tempo as novas versões foram liberadas, o percentual e o nível de confidência de adoção daquela dependência. E uma coisa que ele tem, e que a outra ferramenta que a gente tentou utilizar antes, que era o Dependabot, que é uma ferramenta que agora foi adquirida pelo GitHub e está disponível gratuitamente para qualquer repositório do GitHub, não tem, é a possibilidade de agrupar várias dependências em um único merge request. E eu posso dar aqui um exemplo a vocês. Nós corremos o Dependabot no nosso repositório do front-end, e em um dia, em uma única execução, a gente teve 140 merge requests, porque eram 140 dependências que precisavam ser atualizadas.
E com o Renovate, a gente tem 3 merge requests, porque eles estão agrupados por severidade. Vou mostrar mais à frente. Uma outra pergunta que pode surgir é, ok, se existe o Dependabot e uma organização como o GitHub utiliza ele, quem é que utiliza o Renovate Bolt? Será que é um projeto que é maduro o suficiente? Será que ele já foi mesmo forjado em batalha? E aqui tem uma pequena lista de entidades que utilizam hoje o Renovate Bolt. É uma ferramenta que está em constante atualização, tem releases com muita frequência. O código também está disponível no GitHub. E aqui vem uma outra pergunta que normalmente pode surgir, que é o que e para que tipo de coisas o Renovate Bolt consegue analisar e sugerir updates? Será que ele vai funcionar com a linguagem de programação que eu utilizo, com o package manager que eu vou utilizar, com o meu ambiente de CI ou a tecnologia, enfim? E aqui a gente tem uma pequena lista de coisas que funcionam com o GitHub, nas quais o Renovate consegue funcionar. Então, ele funciona com o GitLab, funciona com Jenkins, funciona com CircleCI, funciona com o Travis, funciona com o Buildkite, funciona para Java, funciona para Python, funciona para Go, funciona para o Node, funciona para o Travis CI, que é a ferramenta que o GitHub utiliza para correr as pipelines, funciona para PHP, para Hub, enfim. Funciona para infraestrutura, então funciona para Terraform, para Kubernetes, funciona com o Helm, funciona com Homebrew, funciona com Kustomize, e por aí vai. Tem o suporte é muito grande, e mesmo para ferramentas que não estejam listadas como funcionais, há a possibilidade de fazer uma integração mais trabalhosa, claro, mas é possível de fazer. A documentação deles também é muito rica quanto a isso. E aí, a próxima pergunta seria, ok, e onde eu vou correr esse scan de dependências? Eu posso correr um scan local, com um container, por exemplo, a correr na minha máquina, ou com o próprio Renovate instalado localmente, ou numa pipeline. No nosso caso, a escolha foi de correr via pipeline, e aí vem a próxima pergunta, que seria, ok, mas se eu vou fazer uma execução na pipeline, pode ser que isso aumente o tempo da minha pipeline e o consumo de recursos, e isso está longe de ser o ideal. Além de que é pouco prático eu ter uma execução de checar novas versões a cada execução da pipeline, porque eu não vou fazer um merge automático, né? Eu não vou saber se aquela versão nova vai quebrar o meu componente ou não. Então, a melhor alternativa é ter uma execução de um repositório separado só para o Renovate Bolt e ter uma pipeline agendada que faz o scan. Para que eu ponha o Renovate Bolt para funcionar, para fazer a instalação, por assim dizer, são 6 passos. Então, fazer o fork do repositório. Ele já vem com um ficheiro Renovate.json que eu posso ajustar para dizer quais são os package manager que eu vou utilizar, quais são as linguagens que eu tenho, qual é o meu ambiente de CI, etc. Criar um personal token no GitHub, porque como ele faz as checagens de dependências indo ao GitHub, isso vai permitir que você não sofra de rate limit. Quando você tem um personal token, ele não tem rate limit. Quando você não tem, você está limitado a 10 mil requests por dia ou algo assim. Copiar esse ficheiro Renovate.json, que a gente ajustou ali no passo 2, para todos os repositórios que eu quero que sejam afetados pelo scan do Renovate Bolt, agendar a execução da pipeline e está feito. Eu vou receber merge requests para todos aqueles repositórios que ele vai buscar e que ele vai fazer o scan. Como é que ele funciona? Então, eu tenho a minha pipeline agendada, faço o scan de todos os repositórios que estão dentro da minha árvore do Git, mas só processo aqueles que eu vou encontrar um ficheiro Renovate.json, checo as versões que eu tenho localmente com as versões públicas que estão listadas no GitHub e proponho as mudanças nos merge requests. Uma outra vantagem do Renovate Bolt ele também se atualiza. Então, como ele também está dentro do repositório Git, ele também checa updates para ele mesmo. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um merge request para mudar a versão da imagem, a tag da imagem que eu tenho do Docker dentro do branch do Renovate Bolt. Então, eu não preciso também me preocupar em saber se eu vou ter sempre a última versão ou não, porque se houver um update, ele também vai checar o update dele e vai fazer
um merge request para atualizar ele. Aqui eu trouxe um exemplo do ficheiro Renovate. Esse é o ficheiro real que nós estamos usando no nosso projeto. Então, nós temos as regras de pacote. Você pode definir quais tipos de pacote e quais tipos de merge request você vai criar, quais são as tags que você quer que ele adicione quando criar os merge requests, quais são os package manager que você está utilizando, que você quer que ele cheque, para qual branch ele deve olhar para checar se há updates ou não. Você tem algumas funções que você pode definir, como, por exemplo, você pode definir que ele faça um merge automático. No nosso caso, não interessa fazer isso, porque senão ia ser o caos. Você pode definir, se você não estiver fazendo o agrupamento dos merge requests, você pode definir quantos merge requests ele pode criar por hora. E, assim, o ficheiro de configuração ele é muito extenso, ele é muito configurável. Você pode definir regras específicas para limitar pacotes de serem ou não checados, pacotes que devem ser checados em conjunto e por aí vai. No nosso caso, a gente fez só uma configuração básica e já atende às nossas necessidades. Esse aqui é um exemplo de um merge request que foi criado pelo Renovate. Esse merge request ele está fazendo o upgrade somente das versões minor. Então, se você olhar aqui a primeira versão, o primeiro pacote, o Tomcat Annotations API, ele está fazendo propondo upgrade da versão 9041 para 9043. E depois tem aqui essa tabelinha de tempo de lançamento da versão, o adoption rate, quantas pipelines estão a passar usando essa versão e qual o nível de confiança que ele calcula de acordo com esses outros 3 parâmetros. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui a versão do Mockito Core, ela é uma versão que já não é mais classificada como nova, se eu não me engano, o Renovate Boot só classifica como nova versões que são lançadas nos últimos 10 dias. Ela já tem 21 dias. Nos repositórios públicos do GitHub, que é o que ele usa para fazer as estatísticas de adoption e de passing, 27% dos repositórios no GitHub que utilizam o Mockito já estão utilizando a versão 3.8.0, e desses, 100% das pipelines estão a passar, e com isso ele diz que essa é uma dependência que tem um nível de confiança muito alto para ser feito. Então eu posso fazer o upgrade dessa versão aqui sem problemas, sem um risco de quebrar o meu build, possivelmente. Esse aqui é um outro merge request. Nesse caso, é um merge request para fazer upgrade das versões major. Então, a chance de problemas aqui é acrescida. Então, veja que ele aqui primeiro, o Annotations, ele está propondo uma mudança de 9041 para 10.02. É um exemplo mais completo aqui, porque aqui eu também tenho, por exemplo, o link para as release notes dos pacotes, quando ele encontra no README do repositório, ele também já adiciona aqui o link para as release notes e informações específicas sobre a configuração de como a configuração do meu Renovate Bolt está feita. Então, assim, outro ponto que é importante a gente salientar aqui é que caso eu decida fazer o bump de um componente específico, como por exemplo, eu vi lá atrás o Mockito Core, imagine que eu fui no meu package JSON e alterei manualmente somente a versão do Mockito Core para fazer o bump para aquela versão. Quando o Renovate Boot for executado novamente na minha pipeline agendada, ele detecta essa mudança e já faz o fix do merge request para remover aquela dependência, já que aquele upgrade já foi feito. Outro ponto, os merge requests do Renovate Boot são marcados como imortais, por assim dizer. Caso eu feche esse merge request aqui, sem fazer as alterações que ele está propondo, na próxima execução ele vai reabrir o merge request com essas alterações e outras que ele venha encontrar. Um outro exemplo que eu dei é de você poder definir regras e definir, por exemplo, que um componente específico pode ter um merge request automático. Se eu tenho confiança que, ok, o Mockito Core, por exemplo, é um componente que não vai quebrar a minha aplicação nunca, ou vai ser muito difícil que ele quebre a minha aplicação, eu posso definir no Renovate JSON uma regra para que ele seja feito o merge request automaticamente. Isso também para outros componentes. Como eu disse, a apresentação é uma apresentação curta, era só para apresentar a vocês a ferramenta e mostrar um pouco do potencial que ela pode ter para facilitar a nossa vida na questão de controlar as versões e manter as versões dos componentes o mais atualizado possível. E agora estou pronto para perguntas.